Quero convidar a igreja para, nesse momento, abrirmos a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 14. Nossa saudação aqui a todos que nos acompanham também pelo Facebook. Que Deus esteja abençoando e fortalecendo a fé de todos. E nós vamos fazer a leitura de apenas um versículo, irmãos, aí em João, capítulo 14, versículo 21. Vamos ler juntos também, aqueles que têm a versão revista e atualizada. Diz assim a palavra de Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda a honra e glória sejam dadas ao santo e bendito nome do Senhor. Receba, Pai amado, o nosso culto, receba a nossa adoração. E agora pedimos que pelo Teu Santo Espírito, pela iluminação do Teu Santo Espírito, venha falar ao nosso coração, nos trazendo, Pai amado, a mensagem da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem dessa noite, ela vai tratar sobre a questão do amor e da autoridade. E percebermos como em Deus amor e autoridade estão sempre unidos, e é sempre perfeito, e é sempre para o nosso bem. Também vamos ver como nos tempos atuais a cultura tem tentado dissociar as coisas. Ou seja, onde há amor não há autoridade, e se há autoridade não há amor. A mensagem dessa noite eu inspirei em um livro cujo título é A Regra do Amor, um livro de Jonathan Leeman. É um livro que eu quero indicar aqui para os irmãos. A regra é o amor. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. E essa é uma das mais importantes e mais preciosas verdades que um cristão pode compreender. Quando a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, ela não está dizendo que existe uma coisa chamada amor e que Deus está à altura dela. Não há nenhuma definição lexicográfica de amor pairando fora do universo, independente de Deus, para que Deus lhe satisfaça. Pelo contrário, Deus em si mesmo provê a definição e a realidade do que amor é. Deus é amor. Ninguém que quisesse definir amor ou conceituar amor poderia deixar Deus fora desse conceito ou fora dessa definição. Da mesma forma, meus amados irmãos, rejeitar o amor significa rejeitar a Deus, porque Deus é amor. O fato é que, em nossa época, muitos não estão mais interessados no que Deus é. Antes, estão interessados em nossas próprias ideias de amor, que na verdade fazem com que o amor se torne um Deus. Deus é amor é trocado por o amor é Deus. Portanto, para as pessoas, Deus deixa de ser a regra e o amor passa a ser a regra. E o amor não mais compreendido como Deus, que Deus é amor, mas o amor que a própria pessoa imagina, o amor que a própria pessoa cria. O amor, ou nossa noção atual de amor, se torna o supremo justificador, padronizador e objeto de adoração. Isso é o que um Deus faz. Então, o amor se tornou o Deus deste tempo. O amor se tornou a regra desse tempo. O amor, então, é aquele que estabelece os padrões. O amor é aquele que justifica qualquer comportamento
O amor se tornou o verdadeiro objeto da adoração. Tudo é possível se há amor. O problema está no seguinte, irmãos, que ele não é Deus. É nada mais ou nada menos do que nossos próprios desejos, e especialmente o desejo de governar a nós mesmos. Então, quando se alega que a regra é o amor, o que se pretende é, a regra para a minha vida é aquilo que eu imagino com amor. É aquilo que eu sinto que é amor, e o amor, então, passa a ser a regra, meus amados irmãos, dos nossos dias. Inclusive, Lenny Kravitz é um importante cantor, né, pop americano. Ele diz uma frase que ficou consagrada. Ele fala assim: temos de deixar o amor governar. Temos de deixar o amor governar. Todo o governo deve estar, então, nas mãos do amor. Em nossa época, existem algumas suposições sobre o amor. Eu queria trazer 4 delas aqui para a nossa reflexão. A primeira suposição é a seguinte: nenhum julgamento ou limite moral pode ser colocado sobre o amor. Em vez disso, o amor estabelece todos os limites. O amor justifica casos extraconjugais. O amor justifica divórcios. O amor justifica a fornicação, a prática sexual antes do casamento. O amor justifica a coabitação, o viver juntos sem um compromisso. O amor justifica privar os filhos de sua mãe biológica para satisfazer o sonho de 2 homens de serem uma família. O amor justifica nunca disciplinar os filhos. O amor justifica, inclusive, falar desonestamente e muito mais. Porque na cultura atual, nenhum julgamento ou limite moral pode ser condenado, pode ser colocado sobre o amor. O amor pode tudo. Uma outra suposição de nossa época é a seguinte: o amor significa aceitação incondicional e o fim do julgamento. O amor, portanto, se você ama, você não pode fazer nenhum tipo de julgamento. Se você ama, você tem que amar incondicionalmente. Você não deve, inclusive, pensar se existe certo e se existe errado. As exigências que uma pessoa fizer, você precisa aceitar. Uma apresentadora de televisão chamada Ellen DeGeneres teve em seu programa uma convidada que se descreve como não binária. Isso significa que ela se refere a si mesma como alguém que fica em algum lugar fora das caixas de homem e mulher. E sendo assim, considerando que o amor é a grande regra da cultura atual, considerando que o amor não deve estabelecer julgamentos e deve amar incondicionalmente, não há nada de errado em uma posição como essa. Uma terceira suposição sobre o amor é a seguinte: o amor e a autoridade não tem nada a ver um com o outro. A autoridade restringe, o amor liberta. A autoridade explora, o amor dá poder. A autoridade rouba a vida, o amor poupa a vida. É uma tendência da nossa época, então, dizer: se você ama, você não deve exercer autoridade, porque são coisas diferentes. Na verdade, meus amados irmãos, amor e autoridade têm sido separados desde a serpente no Éden, quando sugeriu a Adão e a Eva que o amor de Deus e a autoridade de Deus não podem coexistir. O argumento da serpente no Éden foi: se Deus realmente vos ama, ele não deve exercer autoridade. Se Deus realmente vos ama, vocês não devem obedecer à autoridade dele. Vocês podem, então, comer aquilo que Deus proibiu. Vocês podem ultrapassar a autoridade de Deus. E ainda, uma quarta suposição sobre o amor é o seguinte: segue-se que o amor é anti-institucional. O amor é anti-institucional. Afinal de contas, instituições como casamento, instituições como família,
Instituições como igreja impõem autoridade sobre os relacionamentos. O desejo, então, da nossa época é a seguinte: não me faça assinar nada, por favor. Permita-me apenas aparecer, desfrutar do show ou do culto, cantar, sorrir, desenvolver relações organicamente e ir almoçar com alguém quando eu quiser. 1 ou 2 vezes por ano, você pode me pedir para que seja voluntário no almoço beneficente. Aceitarei uma dose de culpa anual, mas o amor deve se distanciar das instituições. Portanto, na época atual, o enfraquecimento da família, enfraquecimento da igreja, as relações sem compromisso, os distanciamentos das relações conjugais formais, aquela participação do seguinte: eu participo da igreja, mas eu vou lá só para assistir um culto, para ver as músicas e vou embora. Porque existe, meus amados irmãos, a suposição atual de que o amor é anti-institucional. Tudo isso revela a dificuldade atual que a nossa geração tem com o conceito de autoridade. É uma ideia, na verdade, de desvincular amor e autoridade. Enquanto eu falo essas coisas, você deve ter em mente o versículo que foi lido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Ou seja, aquele que obedece à minha autoridade, aquele que obedece às minhas regras, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. A autoridade, meus amados irmãos, é o vínculo que capacita as pessoas a viverem juntas. Sem autoridade, toda a vida seria moldada pelas preferências do momento. Não haveria restrições, nem previsibilidade de comportamentos, nem estabilidade de significado, nem moralidade compartilhada. O fato é que toda a nossa vida está permeada por autoridade. Apesar da cultura ocidental dos nossos tempos não gostar da ideia de autoridade, toda a nossa vida está marcada por ela. Nos procedimentos hospitalares, você tem que submeter submeter-se a regras, por exemplo. Você tem que seguir normas de construção de uma casa. Você tem que obedecer a leis de trânsito. As pessoas são cobradas por suas responsabilidades paternais. Inclusive, uma das coisas que dá cadeia certa é a falta de pagamento de pensão alimentícia. Os pactos matrimoniais têm a ver com autoridade, requerimentos, regras de ofício, as leis do Estado. A gramática do idioma tem que se submeter à regra, os significados das palavras. Ou seja, nós não podemos ter uma vida ordenada, uma vida de sentido, uma vida de significado, se nós deixarmos de lado a autoridade, em detrimento do amor. O problema é que somos uma sociedade que destruiu sua própria capacidade de certo e errado. A partir das suposições de que a regra é o amor, então não há certo nem errado. Se há amor, tudo deve ser aceito. Então nós temos uma grande crise instaurada em nossa sociedade. Nós vivemos em um momento que nós não temos vocabulário moral, além de desejo de identidade pessoal. E isso pode estar também num cristão. Nas igrejas, as pessoas quererem fazer um cristianismo e uma igreja que se adeque à sua identidade pessoal e o afastamento da obediência à autoridade e às regras que já estão estabelecidas. Meus amados irmãos, nesse contexto surge a importância da igreja local. Na igreja local é que nós vamos compreender como nela você percebe o amor de Deus perfeito revelado na sua autoridade. Nenhuma igreja é perfeita, mas na igreja começamos a descobrir o que o amor e o governo de Deus são. Amor e governo de Deus. A autoridade de Deus sobre a igreja local, a manifestação do Senhor Jesus. Esta coletividade viva
ativa e ordeira chamada igreja demonstra as exigências do amor e as bênçãos da autoridade. Na manifestação, então, da palavra de Deus no meio da igreja, nós vamos conhecer o que vem de Deus, as exigências que o amor de Deus faz e as bênçãos que temos estando debaixo da autoridade de Deus. Nós compreendemos sim que Deus é amor e nele há regras. E nós compreendemos que a autoridade que Deus exerce sobre nós não é uma autoridade opressora, mas pelo contrário, é uma autoridade que abençoa. Eu assisti a uma série inglesa onde retrata a vida de adolescentes. É uma série famosa e conhecida na Netflix chamada Sex Education. Para a gente que tem dado atenção a essa área, é importante para tentar compreender o que a cultura popular tem vivenciado sobre esse assunto. E lá apresenta a vida de adolescentes. Na verdade, são todos adultos que representam adolescentes na série. E eles têm uma liberdade incrível como adolescentes. Incrível. Para praticarem sexo como querem, em relação a não estar debaixo de ordens de pais, a questionar a autoridade, inclusive de escola. No final da série surge uma escola onde os alunos é que, na verdade, governam a escola. Percebe a tendência de fugir de autoridade? Mas em um determinado momento, o protagonista da série, sentindo-se esvaziado de regra, vira para sua mãe, que é uma da defensora de liberdades sexuais, e ele diz o seguinte: eu não aguento mais a forma como você me trata. Você não me trata como filho, você me trata como se eu fosse um adulto. E na verdade era um clamor desse adolescente pela falta de autoridade paterna sobre a vida dele. E pela necessidade que ele sentia. Porque em determinada fase parecia muito legal toda aquela liberdade. Mas tem um momento da vida que você precisa de base. Tem um momento da vida que você precisa de segurança, que você precisa de governo, que você precisa de pai, que você precisa de regra, que você precisa de autoridade. Aquela hora chegou. Então é uma grande ilusão que estão passando para as novas gerações, de que é possível rejeitar a autoridade de igreja, a autoridade de pai, a autoridade de escola, a autoridade de família. É uma grande mentira. Essas pressuposições de que o amor é Deus, que o amor é Deus, são mentirosas. Não é. Na verdade, meus amados irmãos, o amor de Deus define limites. A liberdade que Deus nos dá é dentro dos seus limites. O amor de Deus estabelece fronteiras. O amor de Deus exerce autoridade. O amor de Deus oferece compromissos e faz correções. Igrejas, famílias que amam, farão essas mesmas coisas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa verdade, meus amados irmãos, do amor de Deus, revelado na beleza da sua autoridade, pode ser vista em 1 de João, capítulo 5, versículo 3, onde está escrito: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é triste se submeter à autoridade, aos mandamentos de Deus. João 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Portanto, meus irmãos, Deus é amor, mas Deus também é rei.
É impossível desejar desfrutar do amor sem desfrutar da autoridade dele. Sua autoridade é um dom para nós, é um presente para nós. E seu dom de autoridade para as pessoas, quando usado para cumprir propósitos relacionados à criação e à redenção, é uma ação de amor. Mark Dever, um importante pastor batista americano, ele lembra com frequência as últimas palavras de Davi, em 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 3 e 4, diz assim: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Portanto, reconhecer que Deus colocou sobre nós autoridade, seja ela de reis, seja ela de juízes, seja ela de pais, seja ela de pastores, poder olhar para essa autoridade e ver a manifestação de Deus, para nós é uma dádiva divina. Davi diz que essa manifestação da presença de Deus é quando sai a luz pela manhã, a mesma beleza de você ver a luz saindo pela manhã. Dessa forma, meus amados irmãos, nós precisamos concluir que para Deus, amor e governo não são duas coisas, e sim aspectos diferentes de uma mesma coisa. Nossa cultura distorceu nossas opiniões sobre cada um desses aspectos e, portanto, perverteu a ambos. É preciso, portanto, voltarmos para a palavra do Senhor e percebermos que o amor de Deus revela a sua autoridade. Precisamos aprender novamente o que o amor e a autoridade são e qual a relação abençoada e divina que existe entre eles. Portanto, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos compreender que Deus é amor, mas Deus também é rei. Que Deus nos dá a bênção de conhecermos a regra que Ele estabelece pelo amor e a bênção que Ele nos dá na sua autoridade. Que não possamos cair no engano da cultura contemporânea, que torna o amor um Deus, mas que possamos continuar crendo e servindo no nosso Deus, porque Deus é amor. Que Ele nos abençoe.